Muito bem, amigos. Tudo bem com vocês? Que a paz esteja com todos. Você do TikTok, né? Você do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, né? Do YouTube, que é o, né, vamos assim dizer, a locomotiva, né? Aliás, das plataformas a qual eu gravo as mensagens, né? O YouTube tem sido a locomotiva, porque tudo primeiro vai para o YouTube, depois para as outras redes sociais, né? Mas independentemente qual seja a plataforma que você vai assistir, que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo, tá bom? Se você é do YouTube, se vai me assistir do YouTube, eu peço encarecidamente, incansavelmente, aquele joinha, tá? Se você já é inscrito, compartilhe, deixe o joinha. Se você ainda vai se inscrever, também peço que compartilhe, deixe o joinha, tá? Que o YouTube conhece como like, ok? Mas, independentemente qual seja a plataforma que você vai assistir, que você possa ser visitada pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o título da nossa mensagem é esse, né? Palavras certas, momento errado, né? Momentos errados, vamos assim dizer, vou colocar no plural. Essa palavra eu tive pregando num culto, a qual eu tive a oportunidade de fazer. Sabe, meu amigo e minha amiga, às vezes tem pessoas que elas não compreendem o momento dela ficar quieta em certas coisas. Às vezes a pessoa não compreende o momento dela falar. Por isso que é importante você que me assiste, você pedir a Deus a direção, a sabedoria. Porque existe tempos na nossa vida que é só o tempo da gente observar e ficar calado em certas coisas. Mesmo que muitas das vezes nós estamos com a razão, né? Mas existe um tempo certo para a gente falar, né? E a maneira da gente falar. Por exemplo, quantas pessoas que perdem amizades, perdem oportunidades de emprego, maridos que às vezes perdem a esposa, né? Esposa que perde o marido, o filho que fica magoado com a mãe ou com o pai, né? Ou irmãos que deixam de falar entre si por às vezes falar, né, aquilo que é certo, só que no momento errado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, um exemplo prático. Vamos supor que o homem, o marido no caso, ele passou um dia muito, né, atarefado, turbulento, o patrão às vezes cobrou dele o dia todo, descontou nervoso nele, ele aguentou muita coisa. Aí quando chega em casa, o que o homem vai querer? Né, no caso, o marido. Ele vai querer relaxar, né, tomar um banho, jantar, né, não sei o que muitos gostam de fazer, assistir uma televisão, assistir um filme, escutar um rádio, deitar num sofá, relaxar, né, jantar. Aí, vamos supor, a esposa, mal o homem chegou em casa, ela já descarrega aquele monte de coisa, né? É porque o seu filho brigou na escola, é porque acabou o gás, é que a prestação do carro está atrasada, é que não sei o que lá, é que minha mãe brigou comigo, é que falaram isso de você, né? Aí o marido já está de cabeça quente, o que vai acontecer? Vai virar briga, contenda, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu tinha que falar isso para ele. Sim, sim, só que tem um momento da pessoa falar. Tem um momento certo da pessoa ela falar com ele. Você vê que se você for ver a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui entre nós, tinha tempo que Jesus ele não falava nada. Tinha tempo que os fariseus
confrontavam ele, que Jesus, ele simplesmente, o que ele fazia? Ele se retirava. Se retirava. Agora, tinha momentos também que Jesus confrontava, né, os fariseus. Você pode ver também, se você for estudar a Bíblia, os evangelhos, você vai ver que quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, teve hora que Jesus respondeu a pergunta de Pilatos, né, quando Pilatos estava interrogando ele. Mas teve horas também que Jesus simplesmente não falou nada, né? Então, meu amigo e minha amiga, então a gente tem que saber entender, mesmo que às vezes a gente esteja com a razão de certas coisas, e a gente precisa falar certas coisas, mas a gente tem que perceber o momento, se é aquele momento de falar, ou se é o momento de ficar calado. Por isso que a gente tem que pedir a sabedoria a Deus, né? Se a gente vê que a situação não está boa, a coisa não está bem, a gente tem que ficar observando em silêncio e deixar que Deus prepare para nós o tempo certo da gente falar aquilo que precisamos falar. Você vê, e quando a gente sabe o tempo certo de falar e o tempo certo de ficar quieto, a gente vai resolver muita coisa sem precisar brigar e contender com ninguém. Aí tem gente que fala, mas como é que eu vou saber o tempo? Pede para Deus te mostrar. E Deus, ele nos mostra claramente. Por exemplo, se eu estou vendo que a pessoa ela está brava, ela está nervosa, ela está com a cabeça quente, eu vou falar certas coisas que eu preciso falar para ela? Não, não vou falar, porque eu sei que não vai dar em nada, isso vai ficar pior. Então eu tenho que esperar a oportunidade certa. E Deus te dá essa oportunidade. Se você orar, se você pedir, meu amigo e minha amiga, Deus ele vai te dar, né? Ele vai te dar o tempo certo. Ele vai te dar a oportunidade certa, né? Eu falei do homem, mas também a mulher. Às vezes o homem ele quer falar certas coisas para a mulher e às vezes a mulher não está naquele bom dia. Às vezes a mulher está naquele dia, no tempo da visitação, né? Você que é minha amiga, que assiste, você sabe do que eu estou falando. Às vezes a cabeça fica quente, fica nervosa. Às vezes o marido quer falar certas coisas em hora errada. Aí vai virar briga, vai virar discussão, né? Ou às vezes o filho também, ou às vezes o pai também quer falar certas coisas para o filho. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo tudo, ou a oportunidade de emprego. Tem gente que às vezes ela perde a oportunidade de emprego, de crescimento no que ela faz, às vezes por causa de uma palavra que ela falou no momento errado. Às vezes ela está certa em falar, ela está com a razão, só que muitas das vezes não é o tempo certo de falar, né? Às vezes a pessoa quer pedir um aumento pro patrão e ela está certa em pedir, só que ela tem que entender o momento disso. A Bíblia diz que a rainha Esther, se você for ler lá no livro de Esther, você vai ver que o povo da rainha Esther estava sendo vítima de um perverso chamado Ramã, que era inimigo do povo judeu. A Bíblia diz que o Mordecai, que era parente de Esther, foi falar com ela aquilo que o povo estava prestes a enfrentar. Só que o que aconteceu? O rei Assuero, que era esposo da rainha Esther, ele estava em reunião com o conselho, né? E diante dele não podia nem a própria esposa podia se apresentar sem ser chamada. Ou seja, se a rainha Esther fosse agir precipitado e falar com seu marido, mesmo sendo rainha, ela poderia ter sido morta. A Bíblia diz o que ela fez. Ela foi jejuar. Provavelmente ela orou. Depois de 3 dias, ela pôs as suas vestes, né? Ela trocou de vestes e foi falar com o rei. E a Bíblia diz que o rei recebeu, né?
Mesmo assim, a rainha Esther não falou o que ela queria falar. Não era a hora ainda. Ela esperou o tempo certo. E o tempo certo veio. A Bíblia diz que ela deu um grande banquete para Hamã e Assuero. Aí foi a hora que ela falou do que o Hamã estava aprontando contra o povo judeu. Então, tem a hora de falar. Tem o tempo certo de falar. Mas tem hora também que a gente tem que ficar calado. E Deus há de nos dar o discernimento, o entendimento para entender todos os momentos. O momento de falar e o momento de ficar quieto. Olha lá, Eclesiastes 3:7, para a gente finalizar a nossa meditação. Olha lá para você ver, Eclesiastes 3:7. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, né? Há tempo para tudo, ele fala sobre o tempo. E no versículo 7, o finalzinho do versículo 7, olha o que a Bíblia diz, ó. Há tempo de rasgar, tempo de costurar. Olha lá. Tempo de ficar calado e tempo de falar. O finalzinho do versículo 7, a parte B do versículo 7 de Eclesiastes 3. Olha aí. Então o próprio Salomão, que era um homem sábio, ele falou sobre o tempo. Até para falar e ficar quieto existe um tempo. Aquela pessoa que gosta de falar demais, falar tudo que vem na boca, não sabe esperar o momento certo, a pessoa só perde por isso. Por outro lado também, aquela pessoa que às vezes é a hora de falar, ela fica quieta, ela não fala nada, tudo ela fica quieta, também está errada. Ou errado, né? Ou seja, a gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas. A gente não pode falar demais, mas também ficar muito calado. Mas o Eclesiastes nos mostra que há tempo para tudo. Há o tempo da gente falar, né? Mas há o tempo da gente também ficar calado. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.